No vídeo de hoje, você vai ver 5 contos curtos de arrepiar. Deixa o like no vídeo, comente qual horário que você está assistindo e entre no mundo obscuro comigo. Relato 1. O quarto 6. Meu nome é Rafael. Trabalho como porteiro noturno em um prédio antigo do centro. Sempre achei o silêncio da madrugada estranho, mas naquela noite foi diferente. Era por volta das 2:30 da manhã quando o interfone tocou. O chamado vinha do quarto 6. A voz era de uma mulher, muito calma, quase sem emoção. Poderia desligar a luz do corredor? Está muito forte, eu não consigo dormir. Achei estranho, porque o quarto 6 estava vazio havia mais de 2 meses. Peguei a chave reserva e subi para conferir. A porta estava trancada por fora, como eu havia deixado. Mas do lado de dentro, a luz estava acesa. Abri devagar, chamando por alguém, mas não houve resposta. O quarto estava completamente vazio, apenas a janela aberta. A cortina estava balançando com o vento. Quando fui sair, o interfone do saguão tocou de novo. Atendi e a mesma voz disse: "Obrigado por apagar a luz. Agora eu posso dormir." Olhei para o interruptor ao meu lado. A luz do corredor já estava apagada. Na manhã seguinte, perguntei ao síndico sobre o quarto 6. Ele apenas me encarou e respondeu: "Você não devia ter atendido." Relato 2. A estrada sem fim. Meu nome é Pedro, e certa vez precisei voltar para casa tarde da noite, cortando por uma estrada de terra que atravessava uma mata fechada. Era um caminho curto durante o dia, mas de noite parecia interminável. Eu dirigia devagar, com o farol iluminando apenas alguns metros à frente, quando percebi algo estranho. Já fazia quase meia hora que eu estava na estrada, mas eu nunca chegava na saída. As árvores eram sempre as mesmas, como se eu estivesse rodando em círculos. De repente, vi uma mulher parada no acostamento, vestida de branco, com o rosto coberto pelos cabelos. Ela ergueu a mão e apontou para frente, como se me mandasse continuar. Obedeci, acelerando o carro. Mas, alguns minutos depois, lá estava ela de novo, no mesmo lugar, fazendo o mesmo gesto. Foi aí que entendi. Não importava o quanto eu dirigisse, eu sempre voltava para aquele mesmo ponto. Desesperado, parei o carro. A mulher se aproximou devagar, até colar o rosto no vidro da janela. Não tinha olhos, apenas buracos fundos e escuros. Acordei no dia seguinte, dentro do carro, parado na estrada, com o sol já alto. Mas o detalhe é que o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse sentado ali a noite toda. Relato 3. A sombra no milharal. Meu nome é João e cresci numa pequena fazenda do interior de Minas. A casa era simples, cercada por um enorme milharal que, à noite, virava um labirinto escuro e silencioso. Uma madrugada, acordei com o barulho do cachorro latindo sem parar. Olhei pela janela e vi que ele estava voltado para o milharal, rosnando. A lua cheia iluminava o campo, mas havia algo estranho. As espigas se moviam, como se alguém estivesse andando lá dentro. Só que o vento estava parado. Peguei a lanterna e saí. O cachorro, de repente, começou a uivar. E quando apontei a luz para o milharal, vi uma sombra enorme se erguendo entre as fileiras de milho. Parecia um homem, mas alto demais, magro demais, com os braços longos arrastando no chão. A sombra ficou imóvel por alguns segundos, até virar o rosto para mim. Não tinha olhos, só buracos fundos.
Corri de volta para casa, mas juro que ouvi passos pesados me seguindo, esmagando as folhas secas. Bati a porta, tremendo, e esperei amanhecer. No dia seguinte, fui olhar o milharal. Entre as fileiras, encontrei pegadas enormes, fundas, que iam até o meio do campo, mas não saíam de lá. Até hoje, ninguém entra no milharal à noite. Relato 4. Meu nome é André, e isso aconteceu comigo há alguns anos, quando comecei a trabalhar em um prédio antigo no centro da cidade. Era um prédio velho, com corredores estreitos, janelas sujas e cheiro constante de mofo. Tudo começou em uma sexta-feira à noite. Eu estava sozinho, revisando documentos no escritório do 12º andar, quando ouvi o som do elevador descendo. Achei estranho, porque sabia que ninguém mais estava lá. De repente, o elevador parou exatamente em frente à porta do meu andar. A luz dentro dele piscou e, por alguns segundos, eu jurava ter visto alguém olhando para mim. Mas não havia ninguém, só uma sombra. Tentei ignorar, mas, minutos depois, ouvi o dingue do elevador de novo. Ele subia e descia sozinho, fazendo aquele barulho metálico que parecia ecoar por todo o prédio. Quando fui verificar, a porta se abriu sozinha e o interior estava completamente escuro. Decidi subir, mas antes que eu colocasse o pé, uma voz sussurrou meu nome: André. Eu congelei. Não havia ninguém ali. O elevador começou a subir sozinho, passando por andares que nem existiam no prédio. O painel mostrava números que não correspondiam a nada. 13, 17, 19, até que o 00 apareceu. A porta se abriu e eu me vi em um andar vazio, completamente escuro, com paredes cobertas de fotos antigas de pessoas que eu não conhecia, todas com os olhos riscados. Antes que eu pudesse reagir, o elevador bateu a porta atrás de mim. O som ecoou como um grito. Tentei abrir, mas estava trancado. Um frio intenso tomou conta do meu corpo, e ao virar, vi uma das fotos se mexer e sorrir para mim. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando finalmente consegui sair, o elevador estava parado normalmente no 12º andar. Nada parecia fora do lugar, como se nada tivesse acontecido. Nunca mais trabalhei naquele prédio, mas às vezes, quando passo por lá à noite, ouço o som do elevador descendo e uma voz sussurrando meu nome: André. Relato 5. História 1. O espelho. Carla ganhou um espelho antigo da avó. Ela percebia reflexos que não eram dela, pessoas que a observavam, sussurrando. Uma noite, ao se aproximar, a sua própria mão foi puxada para dentro do vidro. Carla gritou, mas ninguém ouviu. No reflexo, uma outra ela sorria, segurando sua mão, enquanto a verdadeira desaparecia. Esses foram apenas 5 fragmentos de horror, mas ainda existem muitos mais esperando por você. Se gosta de sentir o arrepio do medo, não fuja agora. Volte para mais histórias, porque o terror nunca dorme.